Olá pessoal, irei falar agora notícia do Cruzeiro Esporte Clube. À beira do rebaixamento, o Cruzeiro tem pior rendimento na história dos pontos corridos. Com a derrota para o Vasco, Raposa pode chegar no máximo 42 pontos, um a menos que em 2011, quando se livrou na queda na última rodada e ficou em 16º lugar. Mesmo faltando 2 rodadas para o fim do campeonato brasileiro, o Cruzeiro já fez em 2019 sua pior campanha na história dos pontos corridos, modelo de disputa adotado em 2003. Com 36 pontos, em 17º lugar, a Raposa chega no máximo aos 42, um a menos do que somou em 2011, ano que também brigou contra o rebaixamento. Naquela temporada, o Cruzeiro, então treinado por Wagner Mancini, evitou a queda na rodada final, com uma vitória sobre o Atlético Mineiro. Na luta incessante contra o rebaixamento, o Cruzeiro terá pela frente o duelo contra o Grêmio, hoje em Porto Alegre, e no domingo diante do Palmeiras no estádio Mineirão. O Ceará, por sua vez, recebe o Corinthians e visita o Botafogo, nas 2 rodadas finais do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro disputou praticamente todo o campeonato na parte de baixo da tabela. Inicialmente, os maus resultados aconteceram em função de Mano Menezes poupar o time na competição, dando prioridade a disputas da Libertadores e da Copa do Brasil. Ele foi demitido em agosto após a derrota para o Internacional no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Rogério Ceni, então técnico do Fortaleza, foi o escolhido para assumir o time. No início, deu uma injeção de ânimo nos jogadores, mudando o estilo de jogo e conseguindo 7 dos 9 primeiros pontos que disputou pelo Cruzeiro. No entanto, o clima com o elenco, sobretudo com Thiago Neves e Dedé, azedaram rapidamente, e o treinador foi demitido 8 jogos depois da chegada. Abel Braga, conhecido por ter um estilo paizão, chegou à toca da Raposa. O discurso do elenco foi o que o ambiente melhorou. Os resultados, no entanto, não mudaram tanto assim. O time emplacou 11 jogos de invencibilidade, mas sendo que 8 deles foram empates, vários em casa. A troca por Adilson Batista aconteceu faltando 3 rodadas para o fim. A última atitude de uma diretoria perdida para tentar evitar o rebaixamento em um ano que começou com invencibilidade, título do Mineiro e expectativa de conquistas ao montar um elenco caro. Corinthians faz sondagens por Pedro Rocha, do Cruzeiro, mas salário esfria interesse. O jogador está emprestado pelo Spartak de Moscou da Rússia até o fim do ano. O Corinthians fez nos últimos dias uma sondagem ao atacante Pedro Rocha, do Cruzeiro. Os altos salários, porém, acabaram com o interesse do timão ao contratá-lo. A diretoria do Corinthians não pretende estourar o teto salarial para fazer novas contratações. O goleiro Cássio e o lateral direito Wagner são os donos dos maiores vencimentos do elenco. A questão salarial também pode travar a tentativa do Corinthians de contratar o atacante Luan, do Grêmio. O jogador está na mira do Atlético Mineiro, mas tem preferência ao timão. Outra negociação que o Corinthians tem em andamento é com o lateral esquerdo Sid Clay, do Dinamo Kiev da Ucrânia. Pedro Rocha, de 25 anos, está emprestado pelo Spartak Moscou da Rússia ao Clube Mineiro até o fim de 2019 e ainda não decidiu o seu futuro. O Cruzeiro tem interesse em comprar os direitos, mas esbarra nos valores de cerca de 7 milhões de dólares, quase 30 milhões na conversão atual. O Cruzeiro ganha injeção de ânimo, faz jogo da vida e tenta mudar a história ao depender de si. Aproximando-se do aniversário de 99 anos, o Clube Mineiro tenta evitar a queda inédita para a Série B do Brasileiro e pode deixar o Z4 nesta quinta, se vencer o Grêmio em Porto Alegre. Parece cena repetida, mas o Cruzeiro de novo volta a depender de si para escapar do rebaixamento do Brasileiro. Por isso, o time faz um dos jogos mais importantes da sua história nesta quinta-feira, às 7h15 de Brasília, diante do Grêmio, em Porto Alegre, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.
para só depender de suas forças, precisa da vitória na Arena no jogo de vida. Com a derrota do Ceará por 1-0 para o Corinthians nesta quarta-feira, o time azul e branco ganha sobrevida até a última rodada do Campeonato Brasileiro, mesmo se perder o jogo. Mas se depender apenas de suas forças, precisa vencer em Porto Alegre obrigatoriamente. O Vovô tem 38 pontos, enquanto a Raposa soma 36, mas tem menos vitórias, 11 contra 7. Se perder, precisará vencer o Palmeiras na última rodada e torcer por uma derrota do Ceará para o Botafogo no Rio de Janeiro. Se empatar nesta quinta, diminui a desvantagem para 1, mas precisará do tropeço do Vovô. Quase 80% dos atletas lutam para não cair pela primeira vez. É a quarta rodada seguida que o Cruzeiro depende de suas forças para sair ou se afastar do Z4, mas não consegue fazê-lo por causa de seus tropeços. Perdeu para o Santos e CSA e também empatou com o Avaí. Com Adilson Batista como último fato novo para tentar escapar do rebaixamento, o Cruzeiro precisa recuperar na competição. Vem de 3 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, além de conviver com uma crise interna agravada com o afastamento do meia Thiago Neves do elenco principal. O treinador na estreia perdeu para o Vasco por 1-0. O técnico cruzeirense fez mudanças na equipe e entrará com uma nova formação em Porto Alegre. Escala na lateral direita Edilson e adianta Orejuela para o meio. Fred ganha posição no ataque. O Cruzeiro é um dos poucos clubes brasileiros que nunca caiu de divisão. Está junto com Flamengo, Santos e São Paulo. O Clube Mineiro, junto dos atuais campeões nacionais e Libertadores, também é o único a participar de todas as edições da elite nacional. Tetracampeão brasileiro, títulos conquistados em 1966, 2003, 2013 e 2014, o Cruzeiro é um dos clubes mais vitoriosos dos pontos corridos, um dos que mais fez gols e mais conquistou pontos. A camisa cruzeirense é pesada, mas precisa ser suada. Gostou do vídeo? Curte o vídeo e se inscreva-se no canal Fute Top Brasil e deixe aquele like maroto no vídeo.